Olá, a gente passa o dia inteiro de olho aberto, né? Mas o que a gente está captando de verdade? Hoje, nós vamos explorar algo fundamental que muitas vezes passa batido: a diferença gigantesca entre simplesmente ver e observar de fato. Então fica a pergunta: a percepção que temos do mundo é só um ato passivo ou é uma escolha ativa? Pode parecer um detalhe, mas olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jeito que a gente interage com tudo à nossa volta. Bora entender o porquê. Para a gente conseguir entender essa diferença, vamos separar a percepção em, digamos, três níveis. No dia a dia, a gente usa essas palavras quase como sinônimos, né? Mas na prática, elas são estágios bem diferentes de atenção: ver, olhar e, por fim, observar. Olha só, aqui a gente consegue ver a distinção bem direitinho. Ver é aquele nível mais básico, sabe? Um processo automático do nosso corpo. Olhar, bom, aí já é um passo adiante. É quando a gente direciona o nosso foco com intenção. Mas observar, esse aí tá em outro patamar. É uma ação metódica, quase científica. Vamos mergulhar em cada um deles. Começando pelo mais fundamental, o ato de ver. Isso aqui é pura fisiologia. Pensa assim: um carro passa na rua e os olhos registram aquele movimento, mesmo que a cabeça esteja a mil pensando em outra coisa. É isso, é um ato passivo, quase um reflexo. Ok, agora a gente sobe um degrauzinho. Chegamos no olhar. E aqui a coisa muda, porque entra a intenção. Não é mais só um reflexo, sabe? É uma escolha. É o momento em que se decide focar em alguma coisa, tipo quando se olha para o relógio na parede para saber as horas. Tem um propósito ali, bem claro. E aí, no topo de tudo, a gente tem o observar. Isso aqui é muito, mas muito mais do que só focar a visão. É um processo ativo, uma investigação. Imagina um psicólogo analisando uma criança brincando. Ele não está só olhando a cena, não. Ele está coletando dados, procurando padrões, aplicando um método para entender o que está por trás de cada ação. Certo. Então, se observar é um método, como é que isso funciona na prática final? É justamente aqui que a gente transforma uma simples olhada numa ferramenta superpoderosa: o olhar científico. E o ponto-chave é exatamente este. A observação metódica pega todo o caos do mundo visual e traduz isso em dados, em informação estruturada. É o processo que transforma o que a gente vê em algo que podemos de fato analisar e entender. E como é que a gente monta essa estrutura? Bom, ela se apoia em 4 pilares. Tem que ter uma pergunta definida, um objetivo claro, um método de registro, ou seja, como vamos anotar as coisas, e, claro, um planejamento prévio. Sem esses passos, o que temos não é observação, é só palpite. E é aqui que a mágica realmente acontece. O maior poder da observação é a capacidade de tirar a gente do campo da opinião e levar para o território dos fatos. É a ponte que transforma o eu acho em eu sei. Olha só que diferença brutal. Afirmar que uma pessoa é inquieta é um rótulo, uma opinião super subjetiva. Agora, quando a gente aplica a observação, o resultado é outro. A pessoa se levantou da cadeira 4 vezes em 5 minutos. Percebe? O primeiro é um julgamento, o segundo é um dado, concreto e irrefutável. Pois é, e esse é o verdadeiro poder do método. A observação sistemática funciona como um filtro. Ela tira o nosso achismo, os nossos preconceitos, e o que sobra é informação pura, organizada e pronta para ser analisada. É assim que se chega a uma compreensão real de qualquer fenômeno. Mas onde é que isso se torna absolutamente crítico? Em áreas profissionais, como a psicologia, por exemplo, onde entender o comportamento humano é a base de tudo. Aqui, a distinção entre ver e observar não é só teórica, é essencial para a prática. A grande questão para qualquer profissional da área é essa: por que o ato passivo e automático de ver é totalmente insuficiente para uma análise séria do comportamento? A resposta é bem direta, na verdade. Porque ver só entrega para a gente ruído, um fluxo de estímulos brutos e sem sentido. Um profissional não consegue trabalhar com ruído, ele precisa de sinal, de informação. A principal tarefa dele é justamente essa: transformar o caos da percepção em dados organizados e que podem ser analisados. E para fazer isso, é preciso ir muito além do óbvio. Exige uma atenção absurda aos mínimos detalhes, a criação de hipóteses, o registro preciso dos fatos e, talvez o mais difícil de tudo, um controle rigoroso sobre os próprios vieses e julgamentos. No fim das contas, é um baita exercício de disciplina mental. E esta frase resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. Ver é sem querer, olhar é querer ver, mas observar é querer entender. Essa é a distinção fundamental. Então, fica a reflexão final. Com essa nova perspectiva em mente, o que cada um de nós vai escolher, não apenas ver ou olhar,
mas, de fato, observar no dia de hoje? A resposta pode revelar um mundo de detalhes que até então estava passando totalmente despercebido.